Graça e paz a todos, meus queridos irmãos e irmãs, meu amigo, minha amiga, você que vai poder ouvir esta palavra de Deus, esta mensagem que Deus colocou no nosso coração, no capítulo, em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 21. Apenas o verso 21 de 1 Pedro, capítulo 2, eu quero estar lendo para você, que diz assim: Porquanto foi para isto mesmo que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Amém? Vamos orar? Pai eterno, Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas a cada momento, ó Deus. E agora vamos meditar em mais uma porção da Tua Palavra. Que o Senhor me capacite, ó Pai, me ilumine e abra, Senhor, a mente, o entendimento de cada um que vai ouvir esta mensagem, para que possamos gravá-la e colocar em prática em nossos corações. Que não seja eu a falar, mas o Senhor falando por meio de mim, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meu querido, minha querida, o texto vai falar aqui que Cristo sofreu no meu lugar, no seu lugar, e deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Será que nós temos procurado seguir os passos de Jesus? Seguir os seus ensinamentos que contém na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento? São 66 livros inspirados por Deus, com ensinamentos, com lições, com exortações, para nós estarmos seguindo os passos de Jesus, seguindo os passos que ele deixou, as orientações que ele deixou, para que quando vier o sofrimento, a doença, eu quero falar nesse sentido nessa noite sobre sofrimento e doença, para quando vier a gente suportar isso, passar por isso, sabendo que ele vai estar conosco, que ele não vai nos desamparar, que ele vai estar nos protegendo, nos guardando. Ele mesmo deixou este exemplo para cada um de nós. Porque sofrimento, meu irmão, e doença, a dor e a doença entraram no mundo devido ao pecado. Devido ao pecado de Adão e Eva. Paulo vai lembrar lá em Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Paulo vai lembrar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também, através de um homem, veio a salvação. Através de um homem veio o perdão dos pecados. Através de Jesus, que se fez sacrifício por mim e por você. Como o Cordeiro perfeito se sacrificou para tirar o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João. Eis o Cordeiro de Deus. Através do pecado entrou a morte. E todos estamos mortos sem Cristo. Mas através da morte e ressurreição dele, nós temos vida e vida em abundância. Então a dor e a doença entraram no mundo devido ao pecado. E o próprio Deus, ele mesmo, meu querido, ele mesmo trilhou o caminho do sofrimento. Ele mesmo trilhou o caminho do sofrimento. Hebreus vai lembrar para mim e para você. Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele mesmo consumado, veio a ser a causa eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Capítulo 5 de Hebreus, versos 8 e 9. Ele aprendeu a obediência, ele foi obediente, ele sofreu porque era necessário que ele sofresse. Mas lá no Getsemane, por exemplo, ele nos ensina uma lição. Se possível, Pai, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que era propósito de Deus que ele passasse por aquele sofrimento. Ele passou por todo este sofrimento. Ele foi homem de dores e experimentado em todos os trabalhos, como relata o profeta Isaías no capítulo 53, quando vai narrando sobre o que Jesus ia sofrer e passar. Ele foi homem de dores, ele experimentou toda a dor, meu querido, experimentou toda a angústia da existência humana. Ele experimentou tudo isso, ele teve fome, cansaço,
meu querido, foi odiado por muitas pessoas, foi odiado por muitos. A palavra de Deus vai lembrar que ele veio para que era seus, mas os seus não receberam. Está lá em João. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se eu creio em Jesus, eu recebo. E aí eu entendo que ele sofreu, sim, que ele trilhou este caminho do sofrimento, mas ele foi obediente. Paulo vai lembrar lá em Filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E sabendo que ele foi obediente, que ele sofreu por tudo isso, meu querido, que ele experimentou, né, a dor e a angústia da existência humana, qual a certeza que nós temos? É que ele participa das nossas angústias. Você crê nisso? Ele participa com você das suas angústias, né? Paulo não, o salmista vai lembrar, né, um salmo muito conhecido por nós cristãos, 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? Deus, ele tem sido o seu refúgio até aqui, meu amado, tem sido a sua fortaleza, tem sido a sua confiança em meio à adversidade. Eu não sei qual adversidade você está enfrentando, fora essa adversidade que o país está passando, muitos, né, perdendo suas vidas, muitos sendo curados também, graças a Deus por isso, porque a igreja tem clamado, tem orado, tem pedido ao Senhor para sarar a nossa nação, mas eu não sei qual o problema você está enfrentando, qual a angústia, mas creia que Deus é o nosso refúgio. Aqui o texto não diz que ele será o nosso refúgio, não. Está falando do presente, que ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E nesta confiança, meu querido, foi que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, escreve, né, uma composição, uma música dita Castelo Forte, lá em 1517, quando ele fala assim, no começo do cântico: Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe e agudo. Ou seja, Lutero tinha essa certeza de que Deus era o seu castelo, era sua espada, o seu bom escudo. Que Deus protegia ele e o protegeu em momentos que ele se sentiu ameaçado, até por ter que negar a sua fé, ele não negou a sua fé. Ele continuou crendo e servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Meu querido, minha querida, ele passou também por momentos de angústia, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele, como você pode experimentar, e quem sabe já experimentou Deus com você na hora da tribulação, na hora da angústia. O profeta Isaías vai lembrar, no capítulo 43, assim diz o Senhor, preste atenção, meu amado, meu irmão, meu amigo, assim diz o Senhor que te criou, não temas. Não temas, porque eu te remi é que eu te salvei. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Não temas é uma palavra que aparece várias vezes na Bíblia. Então não há por que desesperar, não há por que ficar angustiado, não há por que entrar em depressão, pensar, né, que você está sozinho numa solidão, pensar em tirar a vida, quem sabe. Não há nada disso. Não temas, porque quando, né, passares pelas águas, eu estarei contigo. Essas metáforas que Isaías usa aqui de água, rio, fogo, né, metáforas de aflições que vêm sobre a nossa vida, mas a certeza que Isaías tinha da presença de Deus junto com o povo de Israel, certeza que ele tinha de que Deus lutaria pelo povo e protegeria o povo. E você crê que Deus tem lutado por você, tem protegido você e a sua família e a igreja dele? Creia nisso, meu querido, minha querida, meu amigo. Ele participa das angústias do seu povo. Paulo vai lembrar novamente, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 1, né? Pai de toda misericórdia, de toda consolação, que nos consola em toda a nossa consolação e em nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação
que somos consolados de Deus. 2 Coríntios 1, versículos 3 a 5. Paulo, agradecendo o consolo que vinha de Deus. Deus nos consola para nós consolarmos a outros que estiverem passando por momentos difíceis. Você que tem Cristo em seu coração, você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, meu irmão, minha irmã, já é membro da igreja, já é batizado, você tem essa certeza, você pode contar e tem contado com o consolo de Deus na sua vida, amém? Você tem contado com o consolo de Deus, mas é aqueles que não têm Cristo, que não têm a certeza da salvação, que andam desesperados à busca de uma resposta, de uma solução, de uma saída para o seu problema e tenta buscar em outros deuses que não é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e não acham solução. Meu querido, minha querida, nesse texto a gente aprende o quê? De Paulo, escrevendo lá em 2 Coríntios, que Deus tem um propósito soberano, tanto em nossos problemas, quanto no consolo que Ele nos dá em meio aos problemas. Deus tem um propósito. De repente você pode estar questionando em relação a essa pandemia, mas por que está acontecendo isso? Quem poderia imaginar? Você chegou no final de 2019, fez planos para 2020, planos para sua família, planos para os seus filhos, e esses planos foram interrompidos. Nós, como igreja, fizemos planos, eu e a missionária fizemos planos para trabalhar com casais, com os jovens, com as crianças. Esses planos foram interrompidos temporariamente. Cremos que em breve tudo vai voltar ao normal e vai poder colocar em prática esses planos, mas Deus tem um propósito nisso tudo. E eu creio que para mim, para você que já somos cristãos, somos salvos em Cristo Jesus, o propósito para a igreja, acho que em meio a tudo isso, eu entendo que é para despertar e para fortalecer a igreja. Despertar e fortalecer a igreja. Esse é o propósito que eu entendo em meio a isso tudo. E para quem não tem Cristo no coração, eu entendo que o propósito diante disso tudo é para a pessoa buscar, lembrar que existe um Deus. Existe um Deus que está lá com os braços abertos para te ajudar, para te sustentar, para te fortalecer, para te guiar, para caminhar contigo em meio à tribulação, para participar com você da sua angústia, meu irmão, minha irmã. Então, se você tem se sentido consolado, orientado, confortado por Deus, ajude outras pessoas nesse sentido. Console outras pessoas com o consolo que você tem recebido do Pai Eterno, meu amado, minha amada. Moisés, quando estava já no fim da sua vida, lá no capítulo 33 de Deuteronômio, ele, quando derrama uma bênção, profetiza uma bênção sobre cada uma das 12 tribos de Israel, no verso 27 ele vai dizer assim, a tua força, ou seja, a força de Deus, será como os teus dias. O Deus eterno seja a tua habitação, e por baixo sejam os braços eternos. Certeza de que Moisés tinha que Deus continuaria com o seu braço estendido sobre o povo, para que o povo conquistasse a terra prometida, por intermédio de Josué. A certeza de Moisés que Deus tinha protegido o povo até ali, tinha provido os recursos materiais, tinha provido roupa, alimento em meio ao período do deserto, e a certeza de que Deus iria prover, continuar provendo, Deus iria continuar protegendo, meu irmão, porque quando eu creio que Ele participa comigo das angústias, eu creio que isso tudo, essas angústias, é para quê? Para se transformar em bênção na nossa vida. Você crê assim também? Amém? As angústias é para ser transformada em bênção. E aí Paulo vai lembrar, novamente citando Paulo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, meu irmão, as angústias, tudo, em tudo que acontece, Deus está trabalhando para o nosso bem final. Em tudo Deus tem um propósito, como eu disse. Muitas vezes você já passou por uma luta, por uma enfermidade, por um problema dentro de casa e naquele momento você não entendia o porquê. Mas lá na frente
veio o quê? A bênção, veio a resposta de Deus, veio o momento de calmaria e você pôde entender qual o propósito de Deus naquilo para você estar fortalecido, para poder ajudar outras pessoas. Ó, já passei por isso, busquei refúgio em Deus, busquei força em Deus, busquei a direção de Deus e venci. Faça isso e você também vencerá. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar. E quando tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago vai lembrar para mim e para você, tendes motivo de alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé vai produzir o quê? Perseverança. Quando você persevera, meu querido, meu amigo, você persevera em meio às angústias, em meio às tribulações, em meio às preocupações, quando você persevera ao lado do Senhor, você passa isso com alegria. Você passa isso com alegria. E isso tudo Deus está provando, está amadurecendo o seu caráter de cristão. Amadurecendo o caráter de cristão. Mas não desanime. Não olhe para trás, porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que andam para trás, mas daqueles que avançam, olhando para o alvo que é Jesus. Então a gente experimenta, as angústias se transformam o quê? Em bênçãos. E tudo isso, para o cristão, o sofrimento, a angústia é apenas temporário, é algo temporário. Paulo vai lembrar que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Um eterno peso de glória. Tribulação é leve, segundo Paulo, é momentânea, vai produzir o quê? Um eterno peso de glória, ou seja, algo que Deus tem preparado para mim e para você no futuro que vai além disso que a gente imagina. Você pode estar sofrendo aqui hoje, mas se você morrer com Cristo, você sabe que tem algo melhor para você lá no céu. Algo melhor do que tudo isso que você enfrenta aqui na face da terra. E João vai falar lá no capítulo 21, que Deus viu um novo céu e uma nova terra e que Ele enxugará dos seus olhos o que? Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Tem um novo céu, tem uma nova terra preparado para aqueles que decidem trilhar o caminho estreito, decidem trilhar o caminho de Deus, de Jesus Cristo. E aí tem uma recompensa futura, quando Paulo fala aqui, leve e momentânea tribulação, uma recompensa futura, onde lá, nesse novo céu, nessa nova terra, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Aqui a gente passa por tudo isso, mas no céu não haverá nada disso. Então, meu querido, vale a pena seguir os passos de Jesus. Ele deixou exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Não vale a pena seguir os passos de Jesus. Vale a pena poder saber e contar que Ele participa das angústias do seu povo e transforma as angústias em bênção. E aí, para mim e para você, o sofrimento é apenas algo temporário. É algo temporário, mas para você que sofre e acha que o sofrimento não acaba, que não tem fim, problema que você está enfrentando na sua casa, a enfermidade, o problema de relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, ou alguma outra dificuldade, meu querido, abra o seu coração, deixe Jesus fazer morada na sua vida, e aí você vai poder experimentar tudo isso que nós estamos mencionando nesta mensagem, tudo isso que Deus está falando conosco aqui. E na eternidade você vai poder experimentar uma eternidade sem dor, sem tormento, porque eternidade com Cristo é esse novo céu, essa nova terra, sem dor, sem tormento. E eternidade sem Cristo é um lugar de tormento, que é o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Decida estar ao lado de Jesus, decida passar as angústias e os sofrimentos com Jesus ao seu lado, amém? E você que já tem a certeza da salvação, continue buscando mais de Deus, crendo que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, seja consolado por esse Deus e possa estar abençoando outras pessoas que não têm esse consolo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Pai eterno, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque temos um Deus que podemos, ó Pai, confiar, um Deus que a Tua palavra nos diz, ó Pai, não temas, porque Ele é conosco, ó Pai. Muito obrigado
por Tu estares conosco, ó Deus, em cada momento da nossa vida. E aí nós podemos dizer como salmista: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus continue sendo o refúgio do meu irmão, da minha irmã e daquele que ainda não tem Cristo no seu coração, que possa deixar Jesus entrar e fazer morada e poder contar com o refúgio do Senhor sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Contar com o consolo do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por participar conosco do nosso sofrimento, ó Pai, por não nos desamparar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo cada lar que está ouvindo esta palavra neste momento, ó Deus. Eu não sei o que vai no coração de cada um, qual problema está angustiando a pessoa, está tirando, ó Pai, noites de sono, eu não sei, Pai, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, ó Deus. Por isso eu levanto as minhas mãos, para que através das minhas mãos cada lar que está ouvindo esta palavra sinta neste momento a presença, o toque do Senhor, o bálsamo do Senhor sobre as suas vidas, Pai. E venha lançar diante do Senhor toda a sua ansiedade, ó Pai, e o Senhor venha atender os desejos do coração de cada um, Deus. É a oração que eu faço neste momento, clamando a Ti, pedindo ao Senhor e agradecendo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.